está louvando com 305 da harpa. Vamos orar, agradecer ao Senhor que nós estamos aqui, mais essa terça-feira, né, aprendendo da palavra, da lição. O Senhor venha nos ensinar cada dia mais, amém? Oramos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai querido, neste momento, nós apresentamos, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, e pedimos aqui, ó Pai, o Teu perdão, a Tua misericórdia, ó Deus amado, que o Senhor venha abrir, ó Deus, o nosso entendimento, que o Espírito Santo do Senhor venha a nos ensinar, nos capacitar, Pai. Estamos aqui nesta terça-feira, Pai, para aprendermos a Sua palavra, através, ó Deus, do Teu Espírito, através da vida do pastor Carlos, ó Deus, que nós possamos aproveitar, Pai, este momento, que é o momento de nós aprendermos, Pai. Então, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos na presença do Senhor, e que nós possamos crescer juntos aí, ó Pai, na graça e no conhecimento do Seu Filho Jesus. Amém, irmãos? Amém! Então vamos louvar o 305, um louvor conhecido, então todos sabem. Então vamos cantar todos juntos para o nosso Senhor Jesus, e em seguida o pastor Carlos já vai passar a lição para nós. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouvir o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhe os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar.
a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém, irmãos? Amém. O pastor Carlos pode passar, pastor Carlos. Vocês algo para nós. O Espírito Santo do Senhor conosco. Aleluia. Todos os irmãos na paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos aprender mais um pouquinho sobre Existência do Mardukeu. sobre quem? Nós estamos aprendendo? Estamos aprendendo sobre Esther. Estamos aprendendo sobre Esther, a rainha judia. A lição de hoje tem o título A resistência de Mardukeu. A resistência de Mardoqueu. A resistência de Mardoqueu. O texto áureo está ali em Esther, capítulo 3, versículo 3, que diz: então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassa o mandato do rei? Vamos dizer todos juntos? Vamos dizer todos juntos? Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardukeu: por que transpassas o mandato do rei? Esther, capítulo 3, versículo 3. Amém? A verdade prática é, como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Essa é a verdade. Somos sujeitos mesmo. Nós somos sujeitos a conflitos, tanto éticos quanto morais, né? E devemos decidir sempre de acordo com a vontade do Senhor, não com a nossa. A nossa, às vezes, para decidir uma questão aí, de uma ofensa, querer sair no tapa, né? Ou no palavrão, na discussão, não. Mas aqui diz que devemos sempre decidir de acordo com a vontade e com a orientação de Deus. E, irmãos, nós temos, em cada lição, nós temos 3 tópicos. O primeiro, o segundo e o terceiro tópico. E cada tópico é para ter 3 subtópicos. Às vezes tem tópico que vem só 2 subtópicos. Mas, na maioria, cada tópico tem 3 subtópicos, né? Então, eu dizendo aqui para os irmãos que no final de cada tópico
uma ou duas perguntas para ver, né? Seus irmãos se firmaram na lição, né? Em cada tópico. Né? Então, quando nós terminar o tópico 1, vou fazer uma pergunta, ou quem sabe duas, vamos ver. Né? Mas nós temos que ver primeiro a introdução, né? A introdução da lição. A introdução da lição, a ascensão de Esther ao trono foi celebrada com uma grande festa. Assuero decretou o feriado e se mostrou muito generoso, distribuindo presentes, né, aos seus súditos. Então, mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu. Não revelou a ninguém que era judia. Havia muito o que acontecer na corte. Na corte poderia acontecer conspiração, inveja e tramas. A história continua. Então, irmãos, né, nós podemos ver que dentro de um palácio, né, na mesma coisa nós podemos nos referir aqui ao palácio onde estava o rei Assuero governando. Nós podemos comparar com o palácio do governo federal ou do governo estadual. Tem muita trama lá dentro, né? Tem muita trama. Né? Por exemplo, lá na Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Cada deputado tem uma média de, eu não sei o certo, mas é uma média de 10 a 15 assessores. Aí você tira um tempo, quanta trama, quanta inveja, quanto ciúme, né, existem ali, né? Então, assim é no Palácio Real. No Palácio Real, ali onde Assuero estava, né? Acontece a mesma coisa, né? Ali acontece o que acontece. E também, não só se referindo a palácio, mas até nas igrejas. Até nas igrejas. Né? Igrejas aí, às vezes tem membros aí que eles tramam. Eles conversam um com o outro e tramam, né? Olha, vamos fazer isso, se não atender nós aí, nós vamos fazer assim, assado. Tem até nas igrejas, tem essas tramas, né, que vem contra a ética, tanto moral quanto espiritual, né? Mas que acontece, acontece. Então, para não acontecer, a igreja tem que ser espiritual mesmo, né? Espiritual. Ontem, depois da nossa reunião lá, a pastora me disse que pastor, foi o senhor, pastor, que me disse que iam vir para cá, porque iam tirar um tempo de oração, né? Iam tirar um tempo de oração ainda, né? Então, irmãos, nós podemos ver aqui que apesar de ser coroada, né, rainha, ela ficou obedecendo a Mardoqueu, né? Ficou na obediência a Mardoqueu e ficou em silêncio quanto à sua origem, à sua nacionalidade. Ela não contou para ninguém que a sua descendência era dos judeus, né? Ela era uma judia. Então, não há como nós deixar passar, não é? O deixar de relacionar, né, essa conduta de Esther com a de Ruth, né? Não dá para deixar de relacionar. Ruth, ela foi obediente ou foi desobediente a Noemi? Obediente. 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 E agora
Esther foi obediente ao Mardoqueu. Mardoqueu. Então não dá para deixar, né? Então, o fato dela ter chegado ao trono de rainha ali no palácio, né? E ter acesso ao rei, não a fez sentir-se empoderada. Tem um tema nas irmãs, não sei que igreja, mulheres empoderadas, eu já vi falar, né? Ela não fez ela sentir-se empoderada, não, a tal. Ela lembrava da sua educação, ela preservava o respeito dela pelo seu primo que criou ela, né? Criou ela como filha, né? Então, isso tudo nos mostra o profundo respeito que ela tinha, tanto pelo rei quanto pelo seu primo Mardoqueu, né? Então, um bom exemplo de Esther serve para nós, né? Serve para nós a nos ensinar, né, como viver uma vida cristã, obediente à palavra de Deus, obediente a Deus, obediente aos nossos pastores, aos nossos obreiros, né? E porque a obediência dela traz um contraste tremendo com o exemplo que Vasti deixou, né? Vasti foi desobediente. Mas muito bem. Nós vamos para o tópico 1. Tópico primeiro. O Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Então, porque ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos. É da natureza humana caída alimentar discórdia, intrigas e ressentimentos, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias. Nem o meio evangélico fica isento. Isto é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Então, esse negócio de sentimentos facciosos, de contenda, de porfia, né, de inveja, de divisão, isso aí vem da natureza humana decaída. Né? Então, a natureza humana decaída, ela alimenta todos esses problemas de discórdia, né, de intriga, de ressentimento, os quais, quando não são dissipados, e para dissipar um problema semelhante a esse que eu falei, como é que pode ser dissipado? Através daquela palavra que o Senhor respondeu aquela pergunta: ô Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Como é que o Senhor respondeu? Eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então, para nós dissipar esses males aí, é só com uma conversa franca, sincera e o perdão. Agora, o perdão é uma coisa, o perdão é unilateral. O perdão é unilateral. O pastor Wilson pode me perdoar. Eu faço alguma coisa, o pastor Wilson chega e pede perdão. Ele não fez nada para mim, ele vem e pede perdão. Agora é unilateral porque ele me perdoa, mas eu posso não perdoar ele, né? Eu
posso dizer, tudo bem, pastor, tudo bem, eu lhe perdoo, mas o perdão é daqui, né? É daqui. Então, o perdão tem que ser o perdão divino, o perdão de Deus. Né? Então, isso aí, quando não são dissipados, quando não são aparados, levam a terríveis tragédias. Então, nem o meio evangélico fica isento. Então, nós vamos ver que nos dias de Assuero, houve 2 servos do palácio. Houve 2 servos. Aqui na revista diz o nome, né? Bigtan e Teres. O Bigtan e Teres. Ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio e ficou sabendo do plano. Fiel ao rei, contou a Esther para que o avisasse, quer dizer, para que Esther avisasse o rei, né? O que ela fez em nome de Mardoqueu, lá em Esther capítulo 2, versículos 21 e 22. O fato de ter sido promovida a uma posição elevada não envaideceu Esther. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar ainda mais o seu nome. Além de permanecer obedecendo a Mardoqueu, transmitiu ao rei a informação, dando-lhe o devido crédito. Quer dizer, aqui nós vemos que os guardas tramaram porque estavam indignados contra o rei. E a trama era matar o rei. Mardoqueu trabalhava junto à porta do palácio. Não era lá na porta, lá no portão, lá. Não. Entrava no palácio, o pai do Assuero, que foi o rei, quem é que você lembra? Dário, o rei Dário. Ele construiu, mais ou menos, falam que um corredor de 10 metros de comprimento. Então entrava no palácio, percorria o corredor, aí tinha uma porta. Os guardas estavam naquela porta que dava acesso à sala do rei. E Mardoqueu ficava por ali, perto. E Mardoqueu ouviu a conversa dos guardas e avisou a Esther, né? E Esther, por sua vez, avisou o rei. Então, nos diz aqui que não é à toa que Assuero vivia sempre inquieto. E o que ele temia quase lhe aconteceu nos dias de Esther e Mardoqueu. Quase que mataram ele, né? 2 dos seus guardas, dos seus seguranças, né, palacianos, indignaram-se contra ele e procuraram uma oportunidade para matar ele, para assassinar ele, né? Mas o rei teve o privilégio que ele tinha alguém ali, por mais que fosse do segundo escalão do governo. Mardoqueu não era do primeiro escalão, era do segundo, mas Mardoqueu ficou sabendo. Então, assim, a gente pode imaginar assim que era Deus trabalhando. Deus colocou Mardoqueu lá perto da porta, lá onde os guardas estavam. Né? Parece que a gente vê assim os guardas, né, com as suas vestimentas, com as suas lanças na mão, né, capacete, um em cada lado da porta, e conversando como fazer para matar o rei. E o Mardoqueu, através do plano divino, ele ouviu. O corredor era largo, era comprido. Mardoqueu, por certo, devia ou trabalhar
trabalhava ali por perto, ou estava passando. Eu não sei como Deus fez. Mas Mardoqueu ouviu para informar o rei, né, do plano diabólico. E isso nos leva, assim, a nós ter um exemplo, né? Então, nós olhamos assim para a palavra de Deus e muitas vezes, né, acontece que a gente fica sabendo de coisas, né? Irmãos, que diz aqui que acontece até na igreja, né? Acontece essas coisas. Qual é a nossa obrigação? É nós jogar mais lenha na fogueira? Ou é nós obedecer a palavra que diz assim, se você souber, se você ouvir, se você escutar alguém falar do teu irmão, do teu pastor, alguém falar mal, se você saber que alguém está pecando, o que a palavra recomenda? Vai ter com ele. Aconselhe a ele. Não fala nada. Não, nosso pastor não é assim, não. Nosso pastor não é como o irmão está falando. O irmão está agindo contra a palavra de Deus. O irmão tem que se arrepender. Ou se é o irmão que pecou, vai lá repreender. Aí, o que diz a palavra? Se ele não te ouvir, quer dizer, se ele não te escutar, você pega mais quantos irmãos? Mais um. Você pega mais um irmão e vai ter com ele de novo lá. E fala com ele de novo. Aí, se ele não te escutar, né? Você levou um ou duas testemunhas, ele não te escutou, aí você vai ele e entrega para o pastor, né? Ou para a pastora. Aí ele sabe o que vão decidir. Mas o fato é que a gente vai falar mais adiante. Foi o que Mardoqueu fez e foi o que o rei Assuero fez, né? Aqui no subtópico 2 da revista. O que diz aí no subtópico 2? Investigação. Subtópico 2 fala sobre a investigação. Viram bem? Eles foram investigar tanto Mardoqueu quanto Assuero. Assuero não chegou e falou para Esther assim, olha Esther, olha minha filha, vai lá e fala para o rei assim, que está acontecendo assim, isso. Não, ele foi investigar para não deixar a Esther com problema de levar uma notícia falsa. Não, ele investigou e levou para o rei. O rei ouviu Esther e mandou investigar também. Isso tudo sob sigilo. Sob sigilo. E como investigaram, era verdade, contaram para o rei, e naquele tempo ali no reinado do Assuero, a condenação era morte. A morte, mas que tipo de morte era? Forca. Quando ficou comprovado, o rei mandou enforcar. Então, vejam bem. Bigtã e Pérez estavam enfurecidos contra Assuero e tramaram assassiná-lo. Ao saber do plano, Mardoqueu demonstrou a sua fidelidade ao rei, fazendo com que este fosse avisado. Esther foi a portadora da comunicação.
mas não a fez o seu próprio nome. Então, essa narrativa é irrelevante, né? Ela não fez o nome dela. Né? Então, nos diz que, embora ela não imaginasse, houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que, de fato, havia um plano homicida em andamento. Aí vem o que nós falamos agora. Os 2 homens foram enforcados, mas Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. O rei, mesmo ouvindo a rainha, teve o cuidado de apurar a informação. É uma questão de justiça. Nesse ponto, Assuero agiu como um líder sensato e não exerceu o poder de forma precipitada. Mesmo sendo confiáveis as fontes que deram a notícia para ele, mesmo sendo confiáveis, né? Então, ele procurou, de fato, comprovar a acusação para não cometer injustiça, para não fazer injustiça. Agir apenas na base ouvir dizer. Esse negócio de ouvir dizer só cria fofoca, né? E torna o líder suscetível a manipulações. Pastora Simone, eu ouvi dizer que o irmão fulano está agindo, eu não ouvi dizer, não. Tem que trazer um fato comprovado, né? Como o Mardoqueu fez, né? E o rei também fez. Então, meus queridos irmãos, foi feita essa investigação. O monarca mostrou que tinha uma grande liderança. Ao ouvir da rainha a informação clara e direta de que os 2 homens tramavam matá-lo, talvez se esperasse que o rei simplesmente mandasse prender eles ou mesmo matar. Simplesmente vão lá e prendem eles lá e matem eles, né? Era o que se esperava, quem sabe, do rei, né? Mas o versículo 23 do capítulo 3, né? Se não me fala a memória, capítulo 3, né? Versículo 23, hein? Não, é o 2, né? 2:23. É o 2:23. E inquiriu-se, olhem lá, inquiriu-se o negócio e descobriu. Depois que foi inquirido, que foi investigado, que foi apurado, né, foi descoberto, aí ambos foram enforcados. Né? E isso está escrito nos livros das crônicas perante o rei. Então, vejam bem, não foi assim de qualquer maneira. Então, esse negócio de disque, olha, me disseram que o irmão fulano anda assim, uma vez, eu tenho uma filha, todas as minhas filhas são casadas, mas naquele tempo eu tinha 2 filhas casadas. E eu tinha uma filha que era muito ligada, muito apegada comigo. E quando a gente saía fazer uma compra, saía na avenida, ela saía comigo de mão dada. Quando não era de mão dada assim, ela se enganchava aqui no meu braço. Aqui. Ela se enganchava aqui no meu braço e ficava segurando o meu braço e nós saíamos da avenida. Ia no Grazutim, ia na Colombo, ia em loja comprar o que era para comprar. Roupa, sapato, qualquer coisa. E um dia, os irmãos viram e levaram para o pastor. Não, o pastor Carlos, nós vimos o pastor Carlos de braço dado com a mulher lá na avenida. Passeando.
lá na avenida, pastor. Nós estava lá a fim de fazer umas compras e vimos ele. Então nós temos testemunho. E o pastor me chamou lá, o pastor me chamou no escritório. Ah, pastor Carlos, eu era presbítero naquele tempo. Eu vou ter que disciplinar o senhor, pastor. Mas qual é o motivo? Tem uns irmãos aí que provam, que viram o senhor de mão dada com a mulher lá na avenida. O senhor de mão dada, caminhando na avenida. Eu digo, então, o senhor chama os irmãos, então. Chama os irmãos. Ou pelo menos me diga o nome. Não, eu não vou chamar. Então o senhor não pode disciplinar. O senhor tem que provar. Não, então, eu não vou chamar, mas vou dizer o nome. Pode dizer, ele disse o nome dos irmãos. Eu digo, então o senhor fale com eles e digam para eles que aquela menina lá não era mulher, era minha filha. É minha filha. Toda vez que nós saímos, ir no mercado, ir numa loja, ela sempre pega na minha mão. É a minha filha. Se o senhor quiser, eu trago ela aqui e o senhor traz os irmãos, o senhor pergunte se era essa a menina mesmo. Eu disse, não, eu confio no senhor. Então, vou avisar os irmãos, então, que não falem mais besteira. O disque-disque. Esse é o disque-disque. E se eu não tenho um pastor que tem ouvido para ouvir e sabedoria para discernir, ele tinha me suspendido. Não vou dizer que fosse me excluir, mas tinha me excluído do ministério, me tirado do ministério. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio do disque-disque. Então, o rei Assuero, seguindo o exemplo de Mardoqueu, ele primeiro foi investigar. Deu uma de detetive. Depois que ele apurou que os fatos eram reais, aí veio a condenação para os dois. Né? Morte por enforcamento. Agora, o subtópico 3. O que fala o subtópico 3? O registro dos fatos. O registro dos fatos. Ficou registrado. Ficou registrado. Por quê? Porque desde a antiguidade era costume registrar os fatos ocorridos diante das cortes. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas. Lá em Esther, no capítulo 6, no versículo 1, os irmãos podem ver. O ato de fidelidade de Mardoqueu, a importância que teve para o rei e o seu reino ficaram registrados. Com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas. Né? Tudo que nós fizer fica registrado num livro chamado Livro da Vida. Fica lá. Bom, ruim, fica lá. Né? Então, a narrativa dessa parte encerra esse episódio informando que os fatos relativos à conspiração e à sua descoberta foram escritos no livro das crônicas perante o rei. Nada mais. Foi escrito lá. Era um costume. Né? O cotidiano das cortes compunha as chamadas crônicas do rei, que ficavam arquivadas para serem consultadas. E nos diz a palavra de Deus, quem leu Esther tem quantos capítulos? Quantos? 5. Esther tem 5.
10 Mais 5. Ele disse 5, ele disse 5. Confere aí na Bíblia, pode conferir. É 10. Pode conferir. É 10. Pode ser que eu esteja errado, pode 10. conferir. É 10. Esperou uma olhinha curta. É, Então- todos esses tem 4. Então, quem é que já leu todo o livro de Esther? Já leu? Não. Já leu? Também não. Davi? Também não. Então, bom, tem que ler, né? Tem que ler. Tem que ler. Vou deixar os mais velhos de lado. Né? O Alessandro leu. Aí eu já faz tempo. Então, vejam bem. Então, tinha naquele tempo, tudo que era tratado, tinha os escribas. Né? Os escribas. Os escribas era para isso, ó, para anotar tudo no rolo. Ficava escrito num rolo e era guardado tipo numa biblioteca. Lá no reino de Nabucodonosor, por exemplo, Daniel era um dos chefes dos escribas, além de ser conselheiro do rei. Né? Tudo que acontecia era escrito. Né? Os escribas escreviam. Então, lá ficou. E uma coisa importante, que nos diz aqui, que quanto ao fato de Assuero não ter promovido a Mardoqueu ou recompensado ele de imediato, nós podemos tirar mais uma lição. Certas recompensas precipitadas podem alimentar sentimentos nocivos e incentivar práticas de motivação duvidosa. Mardoqueu agiu de forma coerente, com uma intenção sincera de proteger o rei. Outros, contudo, se vissem que a sua conduta renderam-lhe altas recompensas, poderiam agir de um modo leviano, como fofoqueiro, dentro do palácio, né? Para quê? Para garantir uma recompensa que o rei tivesse recompensado o Mardoqueu. Então, eles podiam levantar conversa para ganhar uma recompensa, levantando notícias falsas para obter o favor do rei, né? Então, Mardoqueu não foi promovido, ficou no seu lugar. Mas o que ele agiu foi de maneira certa. Ficou escrito lá no livro das crônicas. E mais adiante nós vamos ver como Deus age. Deus, na sua presciência, né, como ele age. Eu acredito que altas horas da noite lá, o rei perdeu o sono. Só pode. Para de noite, na hora de dormir, o rei mandar chamar seu oficial e dizer, escuta, o que fizeram para aquele judeu chamado Mardoqueu, que me livrou da traição de morte? Olha, está escrito no livro das crônicas. Então vá buscar o livro. Traga aqui e leia para mim. Altas horas da noite. Daí trouxeram e ele leu. E ele leu, ele ficou sabendo. Tudo nesse meio tempo em que o Amã estava planejando matar o Mardoqueu. Mas isso veio mais adiante. Né? Então, esse é o subtópico 3 que nós aprendemos. Quando o líder demonstra a disposição de prestigiar aqueles os que lhe agradam os ouvidos, termina criando um grupo de auxiliares amantes da fofoca. Quando os líderes demonstram
uma disposição de prestigiar aqueles que agradam, que falam aos seus ouvidos, ele está criando um grupo de auxiliares amantes de fofoca que procuram construir as suas próprias carreiras. Quer dizer, crescer no ministério através de fofoca. Né? Então, em conversa, como se diz, antigamente se dizia conversa de lavadeira. Né? As irmãs se lembram, né, meu As irmãs se lembram, conversa de lavadeira, falava, né? Então, não edifica em nada, não edifica em nada, né? Então, ó, não ofender. Hoje é fácil em Carazinho, quantas mulheres trabalham ganhando o seu pão, lavando roupa para fora, né? Lavando, passando, né? Então, a gente generalizar, né? Então, se isso é feio entre mulheres, já pensou entre os homens? Homem fofoqueiro, homem com conversa lavadeira, e é pior ainda, mais feio, né? Tem. Meu Deus do céu. E tem. Mas Solange, a senhora não pode escutar o que está no carro fala, que lá é fofoqueiro. É um fofoqueiro, mas Solange. Mas eu conheço os quantos. É coisa horrível. Entre o homem, havia esse tipo, né? De fuxico. Então, Tem uma mulher, ela viu lá que diz uns que se ela mostrar a língua, vem a culpa dos motoqueiros. Então achada aquela aí. não pode ser. Mas não vamos ir fora do tempo, porque senão os irmãos começam a conversa. E nós terminamos o tópico 1. Eu disse que nós terminássemos o tópico primeiro, eu ia fazer uma pergunta. Vai, Davi. Foi. Lá tem um que tem a revista do mestre, pastor Wilson tem a revista do mestre, pastor Simão também tem. 3. Porque essa pergunta que eu vou fazer está na revista do mestre aqui. Tá? A pergunta que eu vou fazer está aqui. Então eu vou perguntar, que virtude ética Esther revelou no episódio de informar ao rei acerca da conspiração? Quem estudou? Prudência. Quem estudou sabe, tá no tópico, subtópico 1, né? Lá no fim do subtópico 1, a resposta. O fato de ter sido promovida, não, né? O fato de ter sido promovida a uma posição Posição elevada, não a envaideceu. essa é a resposta. Essa é a resposta, e continua. Ela não se envergonhou do primo e nem aproveitou da informação para projetar o quê? Próprio nome. Seu próprio nome. Exatamente. É isso aí. Essa é a resposta. A pergunta que eu fiz aí no tópico de 1, né? Então, tem mais uma pergunta do tópico 1. Essa é fácil. Essa é fácil. O que aprendemos com Açoeiro a respeito de como tratar uma acusação? A gente falou. Investigar. Apurar os fatos. Investigar. Mesmo ouvindo a rainha, ele teve o cuidado de investigar ou de apurar a informação. Porque é uma questão de justiça. Antes de condenar alguém, ter certeza daquilo que vai fazer. Então, nesse ponto, Açoeiro agiu como um verdadeiro líder. Como um verdadeiro líder sensato. Não exerceu o poder de uma maneira assim, de uma forma precipitada. Fizeram isso, então vamos matar então de uma vez. Não, ele mandou investigar.
Então agora nós vamos para o tópico 2, né? O tópico 2, o título é Amã é exaltado pelo rei. Amã é exaltado pelo rei. Então, tá. Amã, esse Amã aqui agora, nós temos um personagem. O primeiro personagem é o rei Assuero. O segundo personagem é a rainha Vashti. A terceira personagem é a rainha Esther. E o quarto personagem agora é o Amã. Amã. O pastor olhou para mim porque cada vez que eu falo meu nome, eu lembro daquela pregação lá, naquele estudo lá do mal Amã. Mal Amã. Então, vejam bem, um novo personagem. Amã era muito rico e já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Identificado como Agagita, Flávio Joséfo, historiador, né? Gosto muito de ler livros e crônicas do Flávio Joséfo. Ele afirma que Amã era malequita, um povo historicamente inimigo de Israel. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita mencionado em 1 Samuel 15, versículo 2, 8 e 33. Nas versões bíblicas como Nova Versão Internacional e o novo aquele T ali que eu não me lembro o que é. Nova Tradução na Linguagem de Hoje. NTL. Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, eles apresentam Amã diretamente como descendente de Agag. Por isso que é chamado de Agagita e inimigo tremendo do judeu. Porque você lembra lá o fato lá de Samuel, de Saúl, no sacrifício lá, e era para matar todo mundo, e o Saúl poupou o melhor do gado, e poupou a vida do rei Agag. E daí veio Samuel e matou Agag, né? E ali foi, Deus falou para Samuel porque ele tinha dó do Saúl. Por que tens dó de Saúl? Quer dizer, por que tu sentes pena de Saúl? Se eu já o tenho rejeitado e tenho escolhido outro rei para o lugar dele. E Samuel tinha dó. Então, ali a gente vê, né? Por isso que ele era inimigo do povo judeu. Ele tinha ódio e tramou, né? Os irmãos sabem, né? Eu não vou ficar aqui no subtópico 1 aqui, os irmãos sabem o ódio que ele sentia, que ele tinha pelo povo judeu. Por isso que ele fez toda aquela trama para exterminar com o povo judeu. Matar todos. Então, o subtópico 2 diz, um herói aparentemente esquecido. Quer dizer, as pessoas podem ter esquecido o que quem é que trouxe a notícia por aí? Quem é que trouxe a notícia para a Esther? Mais do que eu. Mais do que eu, isso pode falar alto, mais do que eu. Então, o povo pode ter esquecido de mais do que eu. Até o rei podia ter esquecido mais do que eu.
Né? Um herói aparentemente esquecido. As pessoas podem, mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu dele. Assim como Deus não esquece de nós também. Não é? Deus não esquece de nós. Quando nós estamos diante de Deus, em obediência à sua palavra, nós temos uma petição, fizemos uma petição para Deus, no momento certo Deus responde. Deus não dá resposta, Ele não esquece. Ele não é como o homem que esquece o favor que você faz, né? Eu nunca mais ouvi falar, mas a pastora Simone deve lembrar. A pastora Simone deve lembrar que nós passamos uma noite inteira. Nós fomos resolver o problema, já era dia do filho daquele irmão lá que fugiu de casa. Agora ele está morando lá por lá de Baral, não sei para onde lá. Né? E saímos lá para o bairro Santa Terezinha, para aquele lado lá, revirando tudo, procurando o menino, né? Até que de manhã cedo, no clarear do dia, nós encontramos o guri. Um lugar perigoso, a gente a pé de noite lá, procurando. Ele se esqueceu. Ele esqueceu. Tenho certeza que se esqueceu. Quem sabe, não sei, quem sabe ele fala com a senhora, com o pastor, quem sabe ele fala, mas comigo nunca mais falou. Nunca mais. Comigo nunca mais falou. Né? Mas Deus não esquece. Deus não esquece. Então, é assim, né? Assim aconteceu com o Mardoqueu, né? Agora, era odiado porque era judeu. Era odiado porque o seu inimigo era um inimigo feroz, poderoso, rico, né? Foi, depois de Assuero, era ele o maioral, porque aqui diz que era muito rico. Os outros príncipes eram mais pobres. E até hoje tem igreja, eu não digo aqui, porque aqui eu conheço. Aqui eu conheço. Mas tem igreja que se consagra obreiro pelo dízimo, né? Pelos bens que possui. Aí eu pergunto para os irmãos, é certo? Não. Não é certo, não. Não é certo. Tem que ter chamada, tem que ter vocação, tem que ser o dom, tem que ter o dom. Né? Então, um herói aparentemente esquecido. Aí nós vamos lá, mais para o fim lá do subtópico 2, né? Nos diz que ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis. Aí um exemplo é Asaf quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios, lá no Salmo 73. Lá está escrito como Asaf sofreu. Então, o exemplo de Mardoqueu nos apresenta, né, um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Podia, mas não teve, porque Mardoqueu era um homem de Deus. Né? Ele ficou esquecido, mas ele não ficou chorando pelos cantos lá, se lamentando pelos cantos. Né? Eu salvei a vida desse rei aí, agora não se lembra de mim. Não me deu promoção, não me promoveu, não fez nada. Né? Não me promoveu nem para ser um guarda do rei. Não, ele não falou nada, ele ficou quieto. Ficou quieto onde ele estava. Diz a história que Mardoqueu era um escriba. Ele escrevia as notícias, correia as cartas, correia
para, agora eu esqueci, quantas nações o rei governava? 127. 127. Já pensou? 127 nações. Sempre tinha uma carta para mandar para alguma nação. Sempre tinha uma carta. Então, Mardoqueu e mais não sei quantos lá, eles tinham essa missão de escrever. Escrever, entregar para o rei, selar, e o correio, naquele tempo se usava o correio a cavalo, né, levar. Mas Mardoqueu não ficou chorando pelos cantos, não. Como Asaf. Asaf é o Salmo 73, que ele olhou para os ricos, para a prosperidade, tudo, e diz que os seus pés quase vacilaram, né? Quase caiu. Mas aí um pouco ele olhou para Deus e se voltou de novo. Né? Então, essa desesperança pode vir sobre qualquer pessoa, não apenas por questões de ordem espiritual. Não. Porque até de ordem material, né? Então, subtópico 3. Evitando frustrações. O que é frustração? Tem 3 irmãozinhos ali que estão estudando. O que é frustração? Vamos lá, olha para mim para ver. Frustração. Olha aí para mim aqui, não. Não. Frustração. Quando às vezes não dá certo uma coisa, a gente fica frustrado. Fica frustrado, fica entristecido. Cabisbaixo. Fica entristecido, fica desiludido. Decepção, né? Uma decepção. Uma decepção, é tipo uma decepção, decepcionado. Né? Então é isso. Quem conhece a Deus e a sua palavra sabe que não há esperança neste mundo. Né? Que não há esperança neste mundo. Quando nutrimos altas expectativas, nós tornamos sujeitos a muitas frustrações. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, ele precisou que Esther levasse a informação. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. A Bíblia nos ensina a nos contentar com o que temos e não viver ambicionando coisas altas. Considerar merecer mais do que tem gera constante insatisfação e não contribui em nada para o nosso progresso. Eu nunca fiquei frustrado na minha vida espiritual e na minha carreira ministerial. Comigo não, mas uma vez eu fiquei. Eu indiquei um irmão para o diaconato. O pastor chamou ele, conversou com ele e foi consagrado ao diaconato. Ele continuou trabalhando comigo. E aí passou mais um tempo e haver de novo consagração de obreiro. Daí eu indiquei ele para o presbitério. Não vou indicar para o presbitério. De fato, indiquei. Mas quando faltava um mês para sair a consagração, o pastor me tirou lá da congregação que eu estava atendendo e me colocou aqui na Ouro Preto, atender a congregação do Ouro Preto. Tá, chegou o dia da consagração, foi chamando, e passa 1, e passa 2, e passa 5, e passa 8, e passa 10, e passa 15, e já faltava
vez só e nada de chamar o nome. Será que o pastor não escutou a minha recomendação? O pastor não confiou no que eu falei para ele sobre o irmão? Foi o último. Aí passou 2, quando faltava o último, o pastor chamou. Irmão fulano, passe aqui. Irmão fulano vai ser consagrado ao presbitério. A santa palavra. Mas até chamar, eu estava frustrado. Eu estava desiludido, o meu coração estava entristecido. Mas eu sempre apresentei, aí na Assembleia de Deus tem uns 10 obreiros ali que eu apresentei, estão lá até hoje, servindo a Deus, evangelista, presbítero, pastor. Eu apresentei, agora o pastor não me escutou, fiquei triste mesmo, sabe? Agora falta só um, não vai consagrar. Mas chamou ele na última hora, eu dei glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, a gente se frustra, a gente se decepciona em certas coisas, né? Ou na vida espiritual, ou na vida material, né? Então, foi assim, né? Então, evitando frustrações, né? Então, quem conhece a Deus e a sua palavra, sabe que não há esperança neste mundo, na presente dispensação. Não há esperança quanto ao estabelecimento de uma justiça plena, justa, certa, reta. Não há. Não adianta nós alimentar que não há. Né? Então, somente no reino do Messias, somente no reino do Senhor Jesus haverá. Paulo escreveu a Timóteo: os homens maus e enganadores, eles irão de mal a pior. Eles irão de mal para pior. E ele continua ainda dizendo, ele continua ainda falando, dizendo, enganando Sempre enganado. e sendo enganado. Que coisa triste. Né? A gente pensa que está bem, eu estou enganando o irmão Alessandro. Estou enganando o Alessandro, ele está caindo direitinho na minha conversa. Mas quem está sendo enganado sou eu. Não, irmão Alessandro, é eu que estou sendo enganado. Isso vai de mal a pior. Então, para o cristão, portanto, o caminho não é se enganjar, não é se atirar em projetos humanos que visam resgatar os sistemas de vida terreno, né? Como ensinam os difusores, aqueles que propagam a cosmovisão cristã reformada, fundamentada numa escatologia amilenista. Asaf viu-se livre do seu desespero quando teve uma visão da eternidade. Eu falei no Salmo 73, né? Está lá no versículo 16 e 17. Quem quiser marcar, pode marcar. Até eu acho importante assim, os jovens trazerem um caderno, uma caneta, para marcar as partes importantes, né? Para depois chegar em casa e confirmar se é ou não é. Não é? Porque às vezes nós somos ouvintes esquecidos. A gente ouve aqui, mas quando chega em casa, o pastor Vitor faz um teste. Faça um teste. Chega em casa e faz uma dessas perguntas para o Davi. Pode saber que é um vídeo, vai se esquecer. Né? Vai chegar a se esquecer. O Davi está pegando no meu pé para trocar. Não. É para aprender. É para aprender mesmo. Né? Então, aqui, né, nós terminamos o tópico 2. 10 para 9. Terminamos o tópico 2. Então, o tópico 2, vamos ver quem é que fazer uma pergunta aí para ver.
razão que Mardoqueu não se prostrava perante Amã? Qual é a razão? Pela fidelidade dele com Deus. Pela fidelidade, lealdade dele perante a Deus. Mas aqui nós vamos ver mais adiante. Tem um tópico 2, por exemplo, não sei, na revista do pastor e do pastor, e do irmão Felipe lá, tem pergunta aí do tópico 2 aí? Não tem. Não tem pergunta no tópico 2, não. Vai ter pergunta no tópico 3. É. Então, no tópico 3 vai ter pergunta. No tópico 2 não tem. Então, o tópico 3, para nós terminar, falta 10 para as 9. A resistência E Mardoqueu e o ódio de Amã. e o ódio de Amã. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Mas antes de nós prosseguir, eu gostaria de perguntar aos irmãos, por que Amã tinha ódio pelo povo judeu? Ele era descendente do rei Agag. Era um agagita. O povo declarado inimigo de Israel. E assim como Mardoqueu, Esther e tantos outros, eles aprenderam a palavra de Deus, aprenderam a palavra de Deus desde Abraão, passando por José, todos os heróis da fé, ele também aprendeu o que aconteceu, né? Ele também aprendeu o que aconteceu com Agag, o rei do seu povo, né? Então aí, ele nutria esse ódio tremendo. Eu vou matar. E ele só pensava em matar, né? Então, era um ódio muito grande. A resistência do Mardoqueu. Ele era reverenciado por meia dúzia. O que diz aí? Todos. Por todos. Falem, pelo amor de Deus. Vocês me deixam aqui numa aflição. Esses jovens não falam. Falem. Não tem vergonha, nós temos 15 irmãos aqui. Ninguém. Se alguém responder errado, ninguém vai rir. Tem mãe para aprender, né? Tem que tentar aprender. Podem falar. Né? Então diz que Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem, se prostrassem diante de Amã. Mas aqui na minha revistinha, não sei de vocês aí, ó. A minha revistinha diz que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava. Né? Diz aí, né? Sim. Então tá. Há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a inclinar-se diante de Amã por lealdade a Deus. Então, tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos seus servos, pelos servos do rei e por outros, ou era imerecida ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. Os três companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção. Quem é que conhece a história dos três companheiros de Daniel? Conhece, Davi? Conhece, mano? O que aconteceu com eles? Que eles não negaram o nome de Deus. O rei mandou eles adorar uma estátua.
E eles não adoraram. O rei disse que se eles não adorassem a estátua que ele mandou construir e levantar, eles iam ser jogados numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Né? Eles responderam: nós não adoraremos a estátua que tu mandaste levantar, né? E tu fique sabendo, rei, que o Deus a quem nós servimos, ele é poderoso para nos livrar da tua mão e também da fornalha de fogo ardente. Esse não, quer dizer, e se ele não nos livrar, esse senão indica que, e se ele não nos livrar, fique sabendo que nós não adoraremos essa estátua. E o rei mandou jogar eles lá, né? O rei mandou pegar os 3 capitães mais fortes do seu exército. E eles amarrados. Ele mandou jogar lá na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Quando abriram a porta da fornalha, o fogo que saiu de dentro para fora matou os 3 capitães. E eles foram jogados lá dentro. E o rei olhava e via eles caminhando, passeando lá no meio do fogo. E o rei chamou o seu capitão: escuta, quantos nós jogamos dentro da fornalha? 3? Nós jogamos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu estou vendo 4 lá. Tem 4 homens caminhando. E um tem a semelhança de quem? Do Filho do Deus. Aí quando foi confirmado, o rei mandou tirar eles para fora. E a Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz, mas eu creio que o rei chegou e cheirou o cabelo dele, cheirou a roupa, né? Olhou, não tinha nenhum fio de cabelo queimado, né? Nada. Estava tudo em perfeito estado da roupa, as sandálias, tudo. Não tinha nem cheiro de fogo, nem de fumaça. E daí que o rei lançou o edital. Eles teriam que adorar o Deus de Sadraque, todo o povo tinha que adorar o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Quem não adorasse estava sujeito a morte. Né? Então, nós vemos bem daí, Mardoqueu não se curvar, dá o exemplo desses 3 homens aí. Então, nós não sabemos o que levou Mardoqueu. A gente não sabe o que levou Mardoqueu a decidir seguir na contramão do palácio. Certamente ele tinha motivos, né? E um desses motivos a levar ele a agir na contramão do palácio, ao invés de se dobrar para Amã, certamente um dos motivos era Deus. Primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar A Deus sobre todas as coisas. todas as coisas. Então ele amava Deus. Ele não se dobrava. Né? Então, a possibilidade de que fosse uma ordem religiosa reforçada quando nós consideramos a resposta que Mardoqueu deu aos servos do rei. Né? Quando inquirido, ele declarou: eu sou judeu. Eu sou judeu. Ali ele disse que ele era judeu. Capítulo 3, versículo 4 de Esther. É pouco provável, portanto, que não houvesse relação alguma com a sua convicção de fé, embora também seja fato que não há registro desse tipo de restrição para os judeus, isto é, que não podiam reverenciar as autoridades.
podemos ousar considerar que, apesar de ser um homem submisso e leal ao rei e às demais autoridades, Mardoqueu tenha visto algum abuso na conduta de Amã, o que poderia consistir em alguma desonra aos servos do rei, inclusive a ele, Mardoqueu. Amã era abusado mesmo. Amã era abusado. Ele se prevalecia dos conservos do rei. Ele, como nós falamos, se aprovalecia. Né? E Amã via isso como algo mal, algo ruim. Né? Não é incomum que algumas pessoas exijam certas reverências de modo imodesto ou exagerado, importando na violação à dignidade e à consciência. Né? Então, eu não sei, o pastor Wilson, o pastor Simone, não sei, as irmãs, mas eu já passei por isso. Eu chegar no pastor e irmão fulano não, pastor fulano. Tá bom, pastor? Os apóstolos também, Deus, a gente chama pastor, né? Todo mundo é pastor pra gente. Mas tem os apóstolos e os bispos que não aceitam ser chamado de pastor. Não aceito. Se se enganar, já é pastor, não. É apóstolo. Ou é apóstolo ou é bispo. É um dos dois. Agora, Descendentes de Paulo, de Pedro. Vai perguntar para ele. então, isso aí que indignou o Mardoqueu, né? Indignou o Mardoqueu. Então, nós podemos ver, né? Então, ele não concordou, não, em se curvar. Ele não se curvou. A Bíblia diz que ele não se curvou em prostrar-se diante de Amã. Então, subtópico 2. Subtópico 2 é curtinho. A condição de judeu. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os servos do rei lhe questionarem alguma vez por que não cumpria a ordem de Assuero, sua única resposta foi que era judeu. A notícia chegou até o seu pior inimigo, que era Amã, né? Então, que também ressaltou a origem judia. O Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. O seu ódio foi exclusivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo. Esther, capítulo 3, versículo 4 até o 6. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Não, ele não seria. Tinha mais gente que queria, né? Então, vejam bem, além de querer destruir com Mardoqueu, ele agora, seu ódio se estendeu a todo o povo judeu que moravam nas 127 províncias. Né? Se estendeu a todas as 127 províncias. Matar todos os judeus. Mas isso aí não foi só o Amã que fez. Se nós pegar lá no livro de Daniel, nós vamos ver um rei chamado Etíoco Epifânio. Esse homem também tentou matar todo o judeu. Etíoco, tem acento no I. Etíoco Epifânio. Etíoco era o nome dele. Epifânio era vamos dizer, um sobrenome,
ficava louco. Então, Etíoco, o louco. Ele tentou matar todos o povo judeu, só que não conseguiu também. E não foi só ele. Além de Amã e do Etíoco, também temos um outro, chamado Adolf Hitler. O Hitler tentou terminar com o povo, só ficar o povo alemão. A ideia dele era construir um mundo só de descendência do povo alemão. E quase que conseguiu. Faltou pouco para ele conseguir. Se não é a loucura dele, ou a mão de Deus que dirigiu ele para invadir a Rússia, num tempo de neve, ele tinha conseguido. Mas ele foi invadir a Rússia num tempo em que a neve era tremenda. E os tanques dele ficaram tudo debaixo da neve. Soldados morrendo de frio, tudo, né? E os que não morriam, os russos vinham matar, porque o povo russo é acostumado com o frio, né? O povo russo é acostumado com o frio. Então, ali ele perdeu a guerra. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui hoje. Né? Agora, esse homem aqui tentou seguir o exemplo desses dois aí. Né? Esse é a mãe, né? Tentou seguir o exemplo. Mas lá tinha o Mardoqueu, né? Então a gente considera assim que apesar de ser um homem submisso ao rei, submisso às autoridades, Mardoqueu viu um abuso na conduta do Amã. Ele viu um abuso. E esse abuso poderia consistir em alguma desonra aos servos do rei, inclusive a ele. Então, não é incomum que certas pessoas exigem reverência. Não é incomum. Mas uma pessoa humilde, uma pessoa de Deus, servo, serva de Deus, que é humilde, que conhece a palavra, sabe ouvir, sabe escutar, sabe responder, sabe como se portar diante de uma outra pessoa, né? A outra pessoa querer se passar, se abusar, deixa diante de Deus, Deus responde, né? Deus responde. Então, assim, Mordecai recusou-se a se submeter a Amã. Então, o fato parece uma falta de respeito de Mordecai. Porque Amã, depois do rei, era ele. Parece que Mordecai estava faltando com respeito com esse homem. Se assim não fosse, não haveria necessidade de uma ordem real para que todos se curvassem diante de Amã. Mas a ordem partiu do rei, que onde Amã passasse, todo mundo se curvasse, né, diante dele. Mas Mordecai não era um homem do tipo que concorda com tudo, que diz amém para tudo. Amém, amém. A senhora já escutou a senhora pregando? Acho que já. Quanto tempo a senhora vem pregando a palavra de Deus? Já escutou a senhora? A senhora está pregando uma palavra, falando. Pois é, o diabo ele tem ódio dos crentes, ele deseja matar os crentes. Tem crente que diz, amém, graças a Deus, aleluia. Pegamos a palavra e tem crente que dá aleluia e dá glória a Deus ainda, né? Então, mas Mardoqueu não dá exemplo, que ele não era desse tipo, não. Ele não era desse tipo, né? Então, eles nem sabem o que estão glorificando.
Mas, Glória a Deus! sabe, vê gente ouve, né? Eu não era um homem do tipo que dava amém para tudo. Embora o fato de ele ser judeu não impedia ele de se curvar perante o Amã. Né? A fé dos exilados tendia a encorajar uma independência de juízo, de ação que embaraçava os seus captores. A fé que eles tinham, o juízo que eles tinham de Deus, embaraçava o povo, né? Então, o povo do Assuero. Então, agora, essa parte, agora nós vamos para o subtópico 3. Subtópico 3, qual é o título? Irmã, que está com a revista aí. Qual é o título do subtópico 3? Inimizade intergeracional. Então vejam bem, além de se sentir ferido no seu orgulho, é possível que a mãe estivesse agindo movido por uma inimizade intergeracional. Flávio Joséfo é quem diz isso. O que confirma, ou confirmaria a sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel. Então, aqui, a Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias. E aí nós vamos ver aqui, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia. Né? Os irmãos que gostam de ler a Bíblia sabem que os homens de Siquém vieram até lá, encontraram ela no campo e levaram, né, e abusaram dela. E os filhos de Jacó foram até lá e mataram eles, fizeram uma matança tremenda. Então, inimizade intergeracional. Mataram. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos destes conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, em solo brasileiro, são conhecidas as histórias de perpetuação de violência por disputas econômicas, geralmente por terras ou ofensas morais. Que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. Aqui no sul, acontece pouco, mas lá para cima, Mato Grosso, Tocantins, lá para o norte, Maranhão, né, aqueles estados lá, problema de familiar é resolvido a bala. Aqui teve uma briga, né? Maragato. Maragato e Chimango. Foi disputa da terra do Estado. É. Terra do Estado. Quem é que ganhou? Não lembro. Então, quem é que usava lenço vermelho? Eu acho que era os Maragatos. Maragato. E o Chimango? Branco. Então,
Isso aí é comum, essas inimizades. Lá, do lado do Tocantins, do lado do Amazonas, lá, né? Eles matam famílias inteiras por disputa de terra, né? Tomar terra, invadir, ficar com casa, com gado, com os animais, com tudo, né? Eles matam sem dó. Aí você vai mais adiante, vai até o Alto Xingu, né? Você vai ao Alto Xingu, vai lá. Agora esqueci o nome do lugar do Amazonas, lá onde estão, onde tem terras que são, pertencem aos índios, os garimpeiros, os madeireiros, né? Matam os índios sem dó para poder extrair ouro, extrair Aquela ilha de madeira. Marajó também, né? Que teve a guria que fez o hino também lá. Então a gente vê uma mortandade, o governo não vence, né? O governo não vence. Agora, há poucos dias aí, um homem milionário, rico, denunciou essa gangue aí, eu chamo de Primeiro Comando da Capital, PCC, né? Denunciou, fez uma denúncia contra eles. Não sei se estava fugindo ou estava voltando. Mataram ele lá no aeroporto, né? Mataram o homem sem dó e nem piedade. Quer dizer, é disputa por dinheiro. É disputa por dinheiro. Ganância. Então, agora, aqui não. Aqui a mãe adverte nós como precisamos estar espiritualmente alerta. Estar alerta, vigiando, para não sermos iludidos por confiarmos na natureza humana, né? Então, uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é livrar-nos de todo engano. Embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. O maligno pode suscitar o ódio contra nós de onde menos esperamos. Então nós temos que estar vigiando, alerta. E o Senhor Jesus disse que é para nós orar e vigiar. Vigiar e orar. Tá. Vigiar e orar. Porque não adianta nós orar e não vigiar, né? Nós precisamos vigiar e orar, né? Para nós não cairmos nessas ciladas do maligno, né? Então, temos que ser prudentes. Jesus assim que é para nós ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É nós, para nós ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Então, nós precisamos. O que Efésios capítulo 6 fala? Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Revestidos de toda a armadura de Deus, né? Para poder resistir e vencer o mal. A nossa luta não é contra a carne, nem tampouco contra o sangue. Por isso, em vez de nós enfrentar as pessoas, devemos orar por elas. Devemos orar por elas, como nos ensinou o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Há uns meses atrás, um pastor mandou um recado para mim. Um recado no Facebook. Nossa, pastor, o senhor vigia. O senhor tem um vizinho aí, é um vizinho quase em frente à sua casa. Vigia. Esse seu vizinho aí é do maligno. Nem olhe muito lá por lado da casa dele, nem olhe muito quando ele passar por aí pela frente. Faça de conta que não vê.
procurei fazer um levantamento mental dos meus vizinhos. Quem é que pode ser, pô? Quem é que pode ser? Um mora do lado da minha casa. A gente se dá muito bem. Mas ele falou em frente, o outro medou demais com ele. Daí tem um que chegou não faz muito tempo, mora numa casa que fica mais para os fundos. Na frente tem um grande terreno. E a casa ele fez lá nos fundos, lá. Mas parece boa pessoa. E na esquina mora um outro que foi um templo, frequentou um tempo uma igreja. Depois saiu, foi para outra igreja, não sei se está indo ou não está, também não interessa. Mas tem a irmã da mulher dele, com quem a gente se dá muito bem. Até hoje ela foi lá em casa, levou uma sacola de roupa, né, dos filhos dela, entregou para nós lá. Eu sei que eu oro por todos. De manhã, quando eu levanto, eu vou na porta da frente da minha casa, e eu, irmão, Senhor, entrego meus vizinhos nas tuas mãos. Eu não peço que o Senhor abençoe materialmente, mas eu peço que o Senhor abençoe para que a salvação que Cristo Jesus efetuou por nós entre no coração de cada um. Salva os meus vizinhos, Senhor. Que o sangue de Jesus não seja inútil para eles. Faça a minha oração ali, com as mãos estendidas para a casa deles. Pronto, né? Pois. Vou conversar com a Deise daí. Agora, se tem alguém lá, eu não sei, eu não fico cuidando. Né? Não fico cuidando. Deus é que sabe. Né? Então, o item 3, aí nós temos uma pergunta aqui, ó. O que pode ter movido Amã a desejar a morte de todos os judeus? Está no subtópico 3. Do tópico 3. Subtópico 3 do tópico 3. Uma inimizade. Orgulho? Além de se sentir Seu orgulho. ferido em seu orgulho, Ferido em seu orgulho. é possível que Amã Tivesse agido movido por uma inimizade intergeracional. Né? Essa é a resposta certa. É possível, Eu botei assim, para você. além de ser, porque o orgulho, né? A pessoa orgulhosa é coisa triste, né? E o Mardoqueu não se dobrava perante o orgulho dele, ficou ferido. E uma pergunta número 5. Agora essa aí é fácil. O que são inimizades intergeracionais? O que são? Está lá no fim do subtópico, não, no meio do subtópico 3. Conflitos alimentares repetidos ao longo de muitas gerações. Isso aí. São conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Tá? Essa é a pergunta número 6. Né? Então, que Deus abençoe. E